Edídio, minha maior alegria. Rondonoticias.com.br, a informação mais confiável. E Areal Ouro Branco, material básico de construção com qualidade e menor preço. Alô Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje da Voz do Povo, 107.9 da Cultura FM na capital. No interior do estado, os 98.3 da rádio Antena FM do município de Alvorada do Oeste, programa que chega no Vale do Guaporé. E você, amigo ouvinte aí do Vale do Guaporé, você que se liga na Voz do Povo aqui na cidade de Porto Velho, aqui no Baixo Madeira, aqui nas usinas do Madeira, aqui em Itapuã do Oeste, enfim, você que todo dia nos dá o prestígio de sintonizar-se conosco. Hoje, vocês terão a entrevista do professor Marcos Teixeira, que dispensa apresentações, historiador, um homem que conhece as coisas da vida do povo de Rondônia. A gente vai bater um papo sobre os ciclos econômicos, falar sobre a vida de Porto Velho, falar sobre a vida do Estado, as coisas da política, como é que a política se insere na vida do Estado, uma série de assuntos que a gente pautou. E você que se liga no programa, pode ligar no telefone 3219-1079 e participar da Voz do Povo. Antes, porém, deixa eu atualizar vocês aqui. Vocês lembram que eu venho falando sobre a Marquise, sobre a Marquise, sobre a Marquise? Pois é. O Ministério Público move ação contra o prefeito Roberto Sobrinho, a Marquise, o Jair Ramírez e demais 2 secretários. O Ministério Público de Rondônia, por meio da Promotoria da Justiça de Defesa da Probidade Administrativa, propôs ação civil de responsabilidade por improbidade administrativa contra o prefeito Roberto Sobrinho, a Marquise e Jair Ramírez. Pois é. De acordo com o promotor de justiça Alzir Marques Cavalcante Júnior, numa tomada de contas especial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, constatou irregularidade na execução de contratos firmados entre a Prefeitura e a Marquise. Uma delas, olha só, meu ouvinte, observa o que eu vou dizer aqui, por gentileza. Uma delas, a prorrogação ilegal de contrato. Um contrato que teve início ainda na gestão do prefeito Carlinhos Camussa. O promotor pontua que os aditivos foram realizados de forma ilegal. Pois é. Olha os interesses onde é que estão chegando. Pois extrapolam o limite máximo de 6 meses previsto no artigo 57 da Lei 8666 das licitações. Olha só aqui, meu ouvinte. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho aqui. Deixa eu ver onde é que eu localizo na notícia para ir direto para você entender. Outro ponto ressaltado pelo Ministério Público é o valor repactuado por meio de termo aditivo assinado por Roberto Sobrinho de 4.552.000. Uma diferença de 3 milhões em relação ao ano anterior. O ano anterior, sabe quanto era? 1.800.000. Sabe quanto é agora? 4,5 milhões de reais. Diga aí, meu ouvinte. Diga aí, quando eu coloco aqui sobre as coisas da Marquise, dessas empresas de ônibus, como disse um candidato aqui, eu não quero dinheiro da Marquise, eu não quero dinheiro das 3 Marias ou 2 Marias, eu não sei, porque senão amanhã eu estou enrolado, eu não tenho como moral para tocar no nome delas. Tá vendo, meu ouvinte, você tá vendo. Tá vendo aí, a Marquise chegou aqui quando Jorge Teixeira era adolescente, nunca mais saiu. O Jorge Teixeira era adolescente, se não me engano ele tinha 10 anos, 12 anos. O coronel Jorge Teixeira de Oliveira, tá aí, não tem quem toque. Tem até um hotel que diz que o prefeito se hospedou por lá. Pois é, aí em Fortaleza. Sem mais delongas, vamos para a entrevista com o professor Marcos Teixeira, enquanto meu ouvinte pensa e liga no telefone 3219-1079, é o telefone do programa. A Voz do Povo. Entrevista. Programa Voz do Povo, tenho o prazer de receber o professor Marcos Teixeira. O professor Marcos é velho cliente aqui do programa. Boa tarde, professor. Boa tarde, seja bem-vindo à Voz do Povo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui novamente. Edivaldo, Cidade Nova, onde é que está a reportagem sobre os viadutos, Edivaldo? Entra no Rondonoticias, tem lá, busca
coloca lá viadutos, alguma coisa assim que está lá a reportagem. Tá bom, meu ouvinte? Você me cobrou, já foi publicada, está no Ronda Notícias. Pois é. Tá tudo bem, professor? Como é que tá a vida? Tudo bem, Arimar. Saindo da gripe agora ótimo, né? Pois bem. Professor, estamos no efervescer de um processo político. Eu gostaria de saber do senhor como é que a política se insere na vida da capital. O que o senhor diz disso? Mais do que nunca, nós temos urgência em escolher melhor e ter uma maior representatividade nas atividades dos nossos gestores municipais, né? A cidade está precisando ser reconstruída. Parece que nós passamos por uma devastação de uma guerra e que a cidade é todo um campo minado, né? Então precisamos de uma cidade reconstruída e de um prefeito capaz de reconstruir e de dar um aspecto urbano e de capital à cidade de Porto Velho. Professor, Porto Velho tem um aspecto fisionômico feio. Eu estou falando que nasci aqui, me criei aqui, minha vida é aqui, minhas coisas estão aqui, o muito pouco que eu tenho está por aqui. Então, Porto Velho, se você olhar de um prédio alto, lá naquele centro empresarial, você olha para baixo, Porto Velho é uma cidade feia. Porto Velho é uma cidade que não tem placa nas ruas. As ruas, o asfalto que recebe, essa porcaria que está aí, que é o tal da lama asfáltica, que é resíduos fecais e não sei mais lá o que colocam. É um negócio esquisito. Eu gostaria de saber do senhor, como é que seria mudar o aspecto fisionômico de Porto Velho, dar uma cara melhor para essa cidade? Uma cidade de porte médio, que já tem aproximadamente quase 500 mil habitantes. Como é que seria revigorar a vida dessa cidade no aspecto fisionômico? Eu costumo dizer que Porto Velho recebeu como herança de todo esse processo desenvolvimentista e de obras que foram aqui implantadas, todos os transtornos e dores de cabeça de uma grande cidade. Nós vivemos todos os problemas. Mas nós não ganhamos um único benefício que uma cidade grande ou uma cidade de médio porte em qualquer outra região do Brasil tem. Então a gente padece de problemas estruturais. Acho que o primeiro problema que o prefeito futuro deverá perceber é que a cidade não é só o lugar de morar, mas ela é o lugar de você viver bem. A cidade tem que apresentar qualidade de vida. A primeira coisa seria dar um aspecto saudável a essa cidade. É como a gente pensa... Por onde, professor? Eu acho que urbanização. É impossível você andar pela cidade do jeito que nós andamos. Se você tem que passar pelo Trevo do Roque, aquilo ali parece que foi devastado, parece que caiu uma bomba no lugar. À noite, quando você passa em certas avenidas ou tem que parar em alguns lugares, o medo do assalto é muito grande, porque não dá para arrancar se você precisar arrancar. A cidade está toda muito destruída. Então eu acho assim, dar um aspecto de cidade organizada já seria uma grande coisa. Limpar. Ninguém consegue conviver com tanta sujeira. Nós estamos abaixo de qualquer padrão de terceiro mundo em questão de higiene pública. Nossa cidade é muito suja, abandonada. Ela tem um aspecto de abandono, de descaso, né? Isso precisa ser resolvido e não é uma coisa cara. Toda cidade tem suas equipes de limpeza, tem seus serviços de limpeza funcionando. Por que aqui em Porto Velho nada funciona? Daí, meu ouvinte, diga lá, você que está no seu carro aí, está na sua casa, está no seu trabalho, diga aí o que você pensa. Você concorda com o professor Marco Teixeira? Você discorda dele? Você liga para nós. 3219-1079 é o telefone do programa. Professor, no que diz respeito à questão do lazer, como é que o senhor vê Porto Velho? Nós vivemos sem opções. Existia um lazer em forma de paisagens naturais cênicas, muito interessantes. A antiga cachoeira de Teotônio, a antiga cachoeira de Santo Antônio, quer dizer, hoje nem cachoeira nós temos mais. Então existem espaços privados hoje em dia onde a população pode se dirigir para um lazer precário, nada muito bem estruturado. Ou pelo menos os que são bem estruturados são inacessíveis à população. Porto Velho padece de lazer. Mas Porto Velho padece do resto todo, né? Moradia é um problema gravíssimo dentro da nossa cidade. Quando a gente vê entregue essas casas populares, a gente fica pensando, poxa, o governo está trabalhando. Examine a medida de uma casa dessas, examine o pé direito de uma casa dessas. Por metro quadrado, nós estamos entregando moradias que são menores do que as senzalas dos escravos no século XIX. Ah, dos escravos? Exato. Meu Deus do céu. Professor, e o senhor já foi ali no portal da imundície porto-velhense, que é o Cainago ali? O senhor já foi por ali, não? É uma coisa que fica também a ver navios, né? Literalmente ali a gente fica a ver navios. O próprio ajardinamento, a urbanização foi feita de uma forma precária, a grama não foi colocada direito, ela está solta, sobra lixo para todo lado, escorrem os restos da construção que não foram arrumados. Então, da Madeira Mamoré, não? Ali no Cainago. No Cainago, ali tem aquele onde é o porto peixe. agora, o mercado e o porto, né?
Então está sobrando lixo para todo lado, aquele córrego que deságua ali no Madeira provocou um processo de erosão gigantesco, o lixo se acumulou ali e eu acho que o pior de tudo é o que está acontecendo agora. Aquela área que vai dali até o pátio da ferrovia é uma área com tombamento histórico, corresponde ao pátio da ferrovia Madeira-Mamoré. Então, uma área tombada historicamente, você não pode ter intervenções aleatórias. E nós estamos vendo agora, por exemplo, a Saesa jogar as pedras do enrocamento sem nenhum tipo de estudo de impacto do que está acontecendo ali. Nós sabemos que no último banzeiro da chuva passada, algumas máquinas da ferrovia foram dragadas pelo rio e se encontram afundadas ali na margem. Agora, além de afundadas, elas vão estar sepultadas embaixo do enrocamento. 3219-1079 é o telefone da Voz do Povo, você liga e participa. Professor, no que diz respeito à memória, um povo sem memória é nômade. Vira o quê, professor? O prédio da Madeira Mamoré, que outrora foi recuperado, era um prédio bonito, agradável. Lá está o arquivo histórico da vida desse Estado. As traças ao cupim ao esquecimento. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Nós chegamos a ter, na semana passada, uma audiência pública para tratar da questão, entre outras coisas, de uma recuperação do centro de documentação através de uma medida compensatória da Santo Antônio por conta da destruição do marco divisório entre Mato Grosso e Amazonas, chamado Marco Rondon, que foi dragado pelas águas. Eu digo uma coisa, nós não temos um centro de documentação, nós temos um local onde se guardam documentos. Um centro de documentação exigiria técnica, exigiria tecnologia, exigiria material adequado, exigiria espaço. Mas eu acho que Porto Velho também, as autoridades ou pedem pouco ou não sabem pedir. Porque quando se fala em 3 pontos muito reduzidos como compensação pela destruição do Marco Rondon, e ali não é só o Marco Rondon que foi destruído. O que é o Marco Rondon, quem não sabe, professor? O Marco Rondon é um monumento em forma de obelisco, um monumento piramidal, que na década de 1910 foi erigido separando o estado do Mato Grosso do estado de Amazonas, quando ainda não havia nem o território federal do Guaporé. Na primeira abertura das comportas da hidrelétrica de Santo Antônio, as águas vieram com tanta violência que avançaram mais de 50 metros sobre a terra firme e de instantes dragaram o marco que foi sepultado pela inundação. A Saesa, que tem um corpo de arqueólogos à disposição, fez um resgate lambão. Puxou o marco de dentro do rio com cabos de aço e guindaste, e ele se partiu. Impossível de ser recuperado. É uma história de desprezo, é uma história de descaso e é uma história de omissão. Porque se eles têm uma equipe de arqueólogos, eles deveriam ter colocado os arqueólogos para dirigir todo o processo de resgate e salvamento daquele monumento histórico em área tombada. Mas não foi feito. Agora estão tratando de medidas compensatórias. E 3 medidas muito pontuais que foram propostas, A restauração de 100 obras de arte, a equipar o centro de documentação e criar um memorial do Marco Rondon. Eu acho que as 3 coisas deveriam se completar com coisas muito maiores, porque ali há um impacto ambiental gigantesco que foi a destruição de todo um sistema, de todo um bioma à beira do rio. Então que se salvasse toda aquela beira, que se musealizasse tudo, que se fizesse toda a parte cultural entre o pátio da ferrovia e a igreja de Santo Antônio, respeitando os moradores do lugar. Eu não falo de projetos que retirem moradores, não, porque isso só existe em país subdesenvolvido. Qualquer país desenvolvido hoje integra o morador ao projeto. Você não precisa retirar ninguém. Professor, independentemente da vinda ou não das usinas do Madeira, mas elas já estão instaladas, qual é a leitura que o senhor faz do estado de Rondônia, da capital, com a chegada dessas usinas? Eu faço uma leitura ampla da coisa. Então, em primeiro lugar, elas trouxeram a uma camada social oportunidades. Isso é positivo. Eu acho altamente positivo. Quando eu penso, por exemplo, que depois do término dos garimpos de ouro do Rio Madeira e depois do término das obras de Samuel, a população da periferia de Porto Velho passou mais de 15 anos desempregada, a entrada das hidrelétricas, é claro que tinha que ser saudada como uma coisa bem-vinda, porque reintegrou essa gente ao mercado de trabalho e deu oportunidade a muitas famílias de resgatarem a sua cidadania através do emprego. Isso é positivo. O desastre socioambiental que as 2 hidrelétricas estão provocando é negativo. A gente fala já sobre desastre socioambiental, professor, nós precisamos fazer um intervalo. Telefone 3219-1079 é o telefone do programa. Você que gosta da história de Rondônia, já eu vou me
colocar também a respeito da história de Rondônia, com a pauta do programa, e você ligando para a gente. 3219-1079, o telefone da Voz do Povo. A gente já vai tomar nosso Dídio e voltamos já com o segundo bloco da Voz do Povo. Você está ouvindo a Voz do Povo. De segunda a sexta e aos domingos, das 8 às 10 da noite. Primeira classe. Só aqui, na Cultura FM. Ouça quem promove a cultura. Todo dia sempre diferente, todo dia tem Dídio pra gente. E hoje o que é que tem? Hoje tem Dídio cola, e amanhã o que rola? E amanhã o que é que tem? Amanhã Dídio laranja, que bacana, todo mundo pode jogar e brincar. E depois? Depois vamos estudar, é hora de ralar e se concentrar. É Dídio Guaraná. Todo dia sempre diferente, todo dia tem Dídio pra gente. E agora o que é que tem? Agora agitação, bota pra quebrar, faz um gol, porque tem Dídio Limão. Todo dia a gente muda, fica diferente, vem com a gente, vem com toda a sua turma. É só diversão, é só agitação. Com sol ou com chuva, vai com Dídio Uva. Todo dia sempre diferente, todo dia tem Dídio pra gente. E hoje o que é que tem? Todo dia sempre diferente, todo dia tem Dídio pra gente. E hoje o que é que tem? O dia é diferente com Dídio. Minuto CREA. Com o objetivo de atender a população com maior segurança, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, o CREA-RO, implantou o serviço de denúncia online. Ao acessar o site www.crearo.org.br, o usuário poderá registrar sua denúncia sigilosa para comunicar o exercício ilegal das profissões que estão ligadas ao sistema CONFEA-CREA, tais como engenharia civil, agronomia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, entre outras modalidades. Para sua maior segurança, denuncie. Acesse o nosso site www.crearo.org.br. Se você precisa de material básico, Areal Ouro Branco, produtos de qualidade, o maior estoque, entrega pontual e o menor preço, a melhor areia da capital, telhas, tijolos, brita, cascalho, tudo o que você precisa. Areal Ouro Branco oferece ainda pagamento parcelado em até 3 vezes nos cartões de crédito e para empresas de construção civil e empreiteiras, as negociações são feitas de acordo com a necessidade do cliente. Areal Ouro Branco, BR-364, sentido Rio Branco, ao lado do Caipirão, número 4981. Telefone Disque Entrega 3229-3874. Atenção, o Este0 comunica a todos que já iniciou as obras de construção da nova sede e está atendendo em novo endereço, na rua Getúlio Vargas, número 1503, esquina com Bolívia, bairro Nossa Senhora das Graças. Venha para o Este0 e conheça o que o sindicato oferece a você e sua família através do Este0 Saúde, atendimento médico e odontológico em modernas e amplas instalações. Trabalhadores da construção civil, você e sua família podem contar com os benefícios que o Este0 oferece aos seus filiados. Venha para o Este0 Saúde, faça sua carteirinha e de seus dependentes. Este0, fone 3229-1229 e Este0 Saúde, 3229-6403. O Este0 somos todos nós. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. De segunda a sexta, 9 da manhã, Forrozão do Marcão. E aos domingos, das 10 às 13 horas. Só aqui, na Cultura FM. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu segundo bloco nos 107.9 da Cultura FM. A minha amiga Alcida Olaria perdeu a mãe tem poucos dias aí. E a gente lamentou aqui, registrou a morte da Dona Amélia, uma figura muito tradicional aqui em Porto Velho, morava no bairro da Olaria, próximo ao Laura Vicunha. E Alci me ligou agora há pouco para dizer que a missa de 7º dia da Dona Amélia Ferreira da Cruz será na igreja de São Cristóvão, hoje às 19 horas.
Então fica convidada aí os parentes e amigos daquela que vida se chamou Dona Amélia Ferreira da Cruz, a mãe da minha ouvinte, auxiliadora do bairro da Olaria. Está feito o convite aqui. Professor, no bloco anterior nós discutimos, para você que se ligou agora, o professor Marco Teixeira, o nosso convidado, nós discutimos no bloco anterior a respeito das usinas do Rio Madeira, o aspecto positivo, saudável, da geração de emprego, e ele falava também do desastre, que é o quê, professor? Há um desastre socioambiental evidente nas obras, né? Nós temos problemas de toda a ordem. Destruição de biomas, espécies que foram ameaçadas, uma grande perda da diversidade da fauna e da flora, um resgate de animais que não foi feito adequadamente. Isso foi denunciado circunstancialmente no inverno passado também, durante o processo de enchimento do reservatório. E temos agora esse problema a jusante da barragem, que é o problema provocado pelo banzeiro e pelo potencial erosivo do rio, uma vez que a carga de sedimentos que o rio transporta fica retido. Isso não era previsível, não, professor? Isso deveria ter sido previsível. Uma outra coisa que chama atenção e que ninguém comenta é o estudo de impacto de risco, que essas usinas podem representar estando a menos de 7 quilômetros do centro da cidade. Ora, não vai acontecer um acidente? Não vai, claro. Mas nós já não vimos acidentes em barragens aqui em Rondônia e no Brasil todo? Qual é o estudo de impacto de risco para caso, infelizmente, venha acontecer um tipo de acidente? De que maneira a população vai ser protegida numa situação dessa? Nós não vemos nada disso, essas discussões não aconteceram. Então a gente vê que o processo todo ele tem uma série de furos e de problemas que deveriam ser bem estudados e deveria se haver solução para isso. Hoje a empresa responsável fala que a responsabilidade sobre o banzeiro não é dela, mas que é uma coisa natural do rio. Nós que somos daqui ou que vivemos aqui há muito tempo, sabemos que o rio nunca se comportou dessa maneira e nunca provocou o horror de estrago que ele provocou o ano passado. 3219-1079 é o telefone do programa. O sargento Coimbra está ligado na Voz do Povo, vou começar a atender o ouvinte agora. Ele diz que ao invés de recapear as ruas, assim da forma, com esse asfalto estão recapeando, por que não recapear também os bairros? O que o senhor diz ao sargento? Que nós estamos assistindo à questão do desolamento dos bairros na atitude dos moradores da Zona Leste, que estão interditando as ruas e tocando fogo em lixo, em pneus, em madeira, inviabilizando a passagem numa situação de claro e ostensivo descontentamento. E quando a coisa chega a um ponto como que está acontecendo na Zona Leste, a gente tem que ver que a gente está à beira de uma insurreição. As pessoas estão saturadas, estão esgotadas, não é possível viver com essa ausência total de infraestrutura. 3219-1079 é o telefone do programa. Professor, com esse processo eleitoral, eu gostaria de saber do senhor qual é o grande desafio a ser abraçado pelos futuros administradores no que tange uma vida melhor para os munícipes de Porto Velho, os distritos aqui, enfim, os locais que estão afetos aqui à capital. Eu acho que a questão básica é dignidade. Começando por onde? A dignidade ela começa pelo seu direito de ir e vir e de estar dentro da cidade. A cidade não pode ser só o espaço desagradável onde você circula e se aborrece o tempo inteiro. E Porto Velho hoje é isso. Você circula mal. Nossos ônibus são péssimos, são sujos, são sem humanidade, são superlotados, são irregulares, não respeitam os horários. Então você circula mal a partir disso. Você tem um trânsito caótico. E não porque exista simplesmente um excesso de carro, mas existe uma falta de avenidas transitáveis. O nosso maior problema é esse. O trânsito é injusto, inseguro e criminoso. E mais uma vez, a culpa não é só do motorista. Tem muito motorista irresponsável, eu reconheço isso. E precisam ser coibidos na forma da lei com toda a justiça do mundo. Mas o poder público tem que assegurar ruas viáveis, calçadas, meio-fio, faixas, sinaleiros e, em alguns lugares, tem que criar mecanismos para que os pedestres não sejam expostos aos horrores da rodovia. No caso da nossa BR-364, os 2 viadutos para pedestres que foram feitos são vergonhosos. Aquilo ali uma pessoa de idade não sobe nunca. Em qualquer lugar mais moderno, você faria passagem subterrânea, que são suaves, permitiria a pessoas, mesmo cadeirantes, conseguirem transpor sem correr risco nenhum. A maneira como dividiram a BR com aqueles blocos de concreto está provado que não funciona no Brasil todo. Nas outras cidades eles estão tendo que colocar alambrados de tela junto com aquilo. E insistem naquele mesmo processo aqui. E a propósito, este viaduto aqui da Jatuarana, professor, deu uma chuva ali, ele já ficou submerso.
é o piscinão de Porto Velho, né? Não existem piscinões Brasil afora. Nós estamos tentando começar o nosso piscinão no próximo inverno, para ver se a coisa vai funcionar. Pelo menos vai dar muita malária e muita dengue, né? Outra situação que eu venho levantando aqui no programa é que não se dá satisfação à população. Por exemplo, as obras paralisaram do viaduto. Ninguém vem a público dar uma nota e dizer, olha, aconteceu isto, por isto, por isto, por isto. Parece que o público é objeto do nojo da administração. Eu acho isso. A própria demora nessas obras, nós já temos 4 anos de história desses viadutos, né, que não deveriam nem ser apresentados em situação nenhuma como algo positivo. É uma vergonha para essa cidade o trabalho desses viadutos. A gente vê agora que tem postes onde não deveriam estar, viadutos mal traçados que não vão a lugar nenhum, recursos que nunca chegam, o cascalho que está deslizando a cada chuva, quer dizer, a coisa toda evidencia descaso e eu acho que pior do que descaso, desvios, né? Quando nada, desvios na tarefa de prestar contas à população daquilo que está acontecendo. Então a cidade está devastada e essa questão dos viadutos eu acho que ela é a mais emblemática de todos, desse descaso pela cidade. Vamos continuar atendendo Sua Excelência ouvinte do programa Volto para Minha Pauta já, só enquanto eu atendo o ouvinte. O Antônio da Nova Porto Velho, professor, Rondônia é um estado sem cultura. Existe cultura? Qual é a cultura de Rondônia? Ao contrário, Antônio, Rondônia é um estado que tem uma cultura ímpar. Em primeiro lugar, nós temos uma cultura de caráter amazônico muito bonita que precisa ser conhecida e divulgada. Nós somos um estado integrante da Amazônia. Temos uma cultura ribeirinha, uma cultura afro-indígena que vale a pena ser conhecido. O que nós temos é um descaso do poder público pela nossa cultura. Mas esse descaso tem explicação porque um povo culto e bem preparado é um povo que reclama, um povo que briga por seus direitos, um povo que se torna cidadão. Enquanto eles conseguirem fazer o que estão fazendo com a gente, nós vamos ser só um amontoado de gente sem destino. E isso daí torna muito mais fácil a estratégia de administrar mal e de não prestar contas. E a Gisele da Nova Floresta ligou para a Voz do Povo, ela diz, professor, por que há um descaso do governo do Estado com a história e com a população? Por que acontece isso? Por que falta tanta sensibilidade ao governante sobre a questão cultural? Pergunta a Gisele. Numa situação de muitos problemas, cultura sempre é tratada por último como se não fosse algo maior. E não é assim que tem que ser pensado. Cultura é algo fundamental, porque através da identificação cultural de um povo, esse povo se torna respeitado e se reconhece a si próprio como povo e exige de seus governantes o trato da cidadania. Então, não inspirar a cultura, não valorizar a cultura, é uma estratégia para que você não tenha que prestar contas de tudo aquilo que você faz. É uma estratégia para manter o povo desguarnecido quanto aos seus direitos. Professor, nos últimos tempos, o estado de Rondônia, mas sobretudo a capital, vem experimentando momentos grotescos, dantescos, no que diz respeito à questão da violência. Explode-se caixas eletrônicos. E numa entrevista do próprio secretário de Segurança, diz que há presunção de que podem ser policiais militares que estão promovendo aquela desgraceira, como se diz no popular aqui, lá em Jaci, Paraná. No que comporta a violência, esse desafio deve ser enfrentado como, a seu ver? Eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, educar para não haver violência. Mas educar é uma medida que vem a longo prazo. É a mais importante de todas, mas ela é uma medida que vai fluir de uma geração para outra e nós não podemos esperar tanto. Em segundo lugar, nós precisamos ter presídios que resgatem o apenado. O presídio não pode ser o que existe em Rondônia e Brasil afora. Esse depósito imundo onde você não colocaria gado dentro da instituição, porque teria que ter mais cuidado porque o gado custa dinheiro, né? Em terceiro lugar, leis rígidas, justas e humanas. O preso não tem que ser maltratado, o condenado não tem que ser maltratado, os direitos têm que ser respeitados, mas ele tem que ser rígido ao ponto de desencorajar a criminalidade. E por fim, nós temos que ter um policiamento cidadão, preventivo, ao invés de ser apenas repressivo. O povo brasileiro ainda tem medo das suas polícias. E nós precisamos ter uma polícia que inspire confiança, que inspire a todos nós gratidão pelo trabalho que ela exerce. E a polícia exerce um trabalho muito importante e muitas vezes muito bonito, né? Os poucos maus policiais que a gente possa encontrar não podem representar ou ser a face da instituição. O lado verdadeiro. O lado verdadeiro é o lado humano, que socorre,
que está pronta a ajudar, que é a garantia de constitucionalidade e de manutenção dos nossos direitos. Você pode curtir o rondonoticias.com.br no Facebook, www.facebook.com/rondonoticias, ou então você pode seguir no Twitter, www.twitter.com/rondonoticias1. A gente vai fazer mais um intervalo enquanto Sua Excelência ouvinte vai ligando. Em nome do Areal Ouro Branco, que está dando show de venda de material básico de construção, cimento, tijolos, pedra, cascalho, areia, tudo para sua construção, está no Ouro Branco. Então por que procurar outro? Liga no telefone 3229-3874 e já faz o disse-entrega chegar na sua casa com a rapidez que o Ouro Branco faz. Tá certo? Vamos ao intervalo. Daqui a pouco tomarmos o nosso refrigerante Didio. Bateu uma sede, é Didio. Voltamos já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. De segunda a sexta, de meio-dia a 1h, a Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Só aqui, na Cultura FM. Ouça quem promove a cultura. Todo dia sempre diferente, todo dia tem Didio pra gente. E hoje o que é que tem? Hoje tem Didio cola e amanhã o que rola? E amanhã o que é que tem? Amanhã Didio laranja, que bacana, todo mundo pode jogar e brincar. E depois vamos estudar, é hora de ralar e se concentrar. É Didio Guaraná. Todo dia sempre diferente, todo dia tem Didio pra gente. E agora o que é que tem? Agora agitação, bota pra quebrar, faz um gol porque tem Didio limão. Todo dia a gente muda, fica diferente, vem com a gente, vem com toda a sua turma. É só diversão, é só agitação. Com sol ou com chuva, vai com Didio Uva. Todo dia sempre diferente, todo dia tem Didio pra gente. E hoje o que é que tem? Todo dia sempre diferente, todo dia tem Didio pra gente. E hoje o que é que tem? O dia é diferente com Didio. Minuto CREA. Com o objetivo de atender a população com maior segurança, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, o CREA-RO, implantou o serviço de denúncia online. Ao acessar o site www.crearo.org.br, o usuário poderá registrar sua denúncia sigilosa para comunicar o exercício ilegal das profissões que estão ligadas ao sistema CONFEA-CREA, tais como engenharia civil, agronomia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, entre outras modalidades. Para sua maior segurança, denuncie. Acesse o nosso site www.crearo.org.br. Se você precisa de material básico, Areal Ouro Branco, produtos de qualidade, o maior estoque, entrega pontual e o menor preço, a melhor areia da capital, telhas, tijolos, brita, cascalho, tudo o que você precisa. Areal Ouro Branco oferece ainda pagamento parcelado em até 3 vezes nos cartões de crédito e para empresas de construção civil e empreiteiras, as negociações são feitas de acordo com a necessidade do cliente. Areal Ouro Branco, BR-364, sentido Rio Branco, ao lado do Caipirão. Número 4981. Telefone Disque Entrega 3229-3874. Atenção, o Este Zero comunica a todos que já iniciou as obras de construção da nova sede e está atendendo em novo endereço, na Rua Getúlio Vargas, número 1503, esquina com Bolívia, bairro Nossa Senhora das Graças. Venha para o Este Zero e conheça o que o sindicato oferece a você e sua família através do Este Zero Saúde, atendimento médico e odontológico em modernas e amplas instalações. Trabalhadores da construção civil, você e sua família podem contar com os benefícios que o Este Zero oferece aos seus filiados. Venha para o Este Zero Saúde. Faça sua carteirinha e de seus dependentes. Este Zero, fone 3229-1229 e Este Zero Saúde, 3229-6403. O Este Zero somos todos nós. Olha aí, vem do voto baratinho. Moça bonita não paga. Troca o voto por tijolo, bicicleta. Caiu o preço, doutor. Só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem.
você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. De segunda a sexta e aos domingos, das 8 às 10 da noite, primeira classe. Só aqui, na Cultura FM. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu terceiro bloco nos 107.9 da Cultura FM. Meu amigo ouvinte, o telefone está aí para você ligar, 3219-1079, o telefone da Voz do Povo. Professor Marco Teixeira, o nosso convidado. Estamos discorrendo aí, aqui, alhures da vida do Estado, da vida do município de Porto Velho. Professor, o senhor agora há pouco discorria sobre as coisas do município, mas as coisas do Estado parece que vai um bom mal gerenciado o Estado de Rondônia. Esses dias, eu estava até com um convidado aqui, que me falava assim, o Mangabeira Unga, que é esse estudioso lá da vida das coisas de lá, que parece-me que não entende nada das coisas daqui, foi um dos convidados do Confúcio Moura para vir aqui, e agora há pouco o senhor me dizia no intervalo que teve aqui também o reitor da Universidade de Lisboa. Muito bem. Será que essa gente conhece as peculiaridades regionais para dar pitaco nas coisas daqui? O que o senhor diz, professor? Eu acho que não, né? E acho que nós precisaríamos ter um grupo de estudiosos do lugar para poder sugerir ao poder público medidas que sejam capazes de alavancar o progresso com todas as responsabilidades socioambientais que ele implica. Mas para isso a gente não tem que trazer tanta gente de fora, né? Você precisaria fortalecer o estudo local, ter grupos de excelência aqui dentro. E você tem intelectuais preparados para isso aqui. Professor, agora há pouco o governador Confúcio Moura trocou o Júlio Olivar pela secretária Isabel. Segundo consta, a secretária Isabel é uma pessoa muito ligada ao governador, e se o secretário não rezar na cartilha da Isabel, é o que eu ouvi falar, não sei se é verdade também aqui. Estou dizendo que alguns secretários até me diziam aqui, secretário de governo me diziam nos bastidores aqui, se não rezar na cartilha dela, a coisa não anda. Muito bem. Daí, o deputado Euclides Maciel disse que conhecia muito a secretária, de que ela em Ariquemes, ela apagava a luz, era a última que apagava a luz, ou deixava, olha, tem muita luz, ela cuidava do custo da energia, do racionamento da energia, para a conta vir menor em Ariquemes. Eu estou fazendo conjecturas aqui para dizer, será que é este o perfil de uma secretária de educação do nosso Estado, a seu ver, professor? Nós temos na SEDUC um dos maiores desafios de qualquer governante, não é só do governador Confúcio Moura, né? Atrasa 30 anos de atraso a educação, então? A nossa educação ela precisa melhorar o desempenho, melhorar a qualidade e oferecer melhores oportunidades ao nosso público. Eu acompanhei agora há pouco, e aí eu quero colocar no âmbito dessa questão da educação, o problema das escolas quilombolas novamente, né? Os quilombos recebem verba especial e complementar para a educação nos seus municípios. Mas no caso de Santo Antônio do Guaporé, que é o exemplo que eu vou tomar mais uma vez, as crianças estão sendo colocadas dentro de transporte para a escola num total de 8 horas por dia. O dobro do tempo que elas passam dentro da escola. Quer dizer, elas gastam 4 horas de ida, 4 horas na escola e 4 horas de volta. São privadas de refeição, são privadas da família, são privadas do direito de brincar e de ser crianças. Quer dizer, com uma escola desse tipo, você pode esperar o quê da cidadania e do aprendizado na nossa sociedade? Pois bem, o Antônio da Eletronorte diz que existe algum projeto em andamento que eleve a cultura regional, dizendo ele que nada é divulgado. Cultura amazônica? Como assim? Cadê a cultura amazônica? O senhor ouve falar? O que o senhor diz ao Antônio? Antônio, existem trabalhos sendo feitos o tempo todo, né? Nós mesmos temos grupos de pesquisa, publicamos sobre o assunto. Agora, falta você tornar a coisa visível através de grandes ações que permitam o resgate. Eu sugeri nessa audiência pública que houve a semana passada sobre patrimônio histórico, que todo aquele espaço entre o cemitério da Candelária e a barragem fosse musealizado, se tornasse um ecomuseu, porque nós temos biomas amazônicos muito importantes. Poderia haver uma estrutura museológica que abrigasse todo o conjunto de acervo da ferrovia e outros artefatos, coleções étnicas, etc.,
Mas nós poderíamos criar os biomas amazônicos, reconstituindo casas de seringueiro. Ali existia o antigo Seringal da Candelária, que as seringueiras ainda estão em pé até hoje. Reconstruir o próprio ambiente da ferrovia, uma vila ferroviária, reconstruir casas de índios, quer dizer, criar uma ambientação amazônica que permita ao visitante ver o que era a nossa Amazônia até muito pouco tempo atrás. E dar novamente a Porto Velho essa feição amazônica que nós estamos perdendo, porque Porto Velho está se parecendo com um grande lixão, infelizmente. 3219-1079 é o telefone do programa, professor Marcos Teixeira, nosso convidado. O Marcos do Tancredo Neves está ouvindo a entrevista atentamente. E ele pergunta assim, meio que estarrecido: professor, o prefeito Roberto Sobrinho é mesmo esse demônio todo que o senhor está falando? Falei que o prefeito é um demônio de maneira nenhuma, mesmo porque seria uma qualificação religiosa, Marcos. Eu jamais colocaria um político na qualidade de demônio, na qualidade de qualquer outra entidade sobrenatural que fosse. Eu acho que o prefeito deixou a desejar no que toca à questão da gestão dos espaços públicos. E você está aí na Zona Leste, não é? Você deve estar vendo como é que as ruas do seu bairro, da sua localidade, estão completamente interditadas pela população insatisfeita com a situação administrativa e com o abandono em que elas se encontram. O Paulo do Três Marias ligou para a Voz do Povo. Que análise o senhor guarda desse tipo de asfalto que está sendo passado aí na cidade, casca de ovo, não sei lá. Eu quero abrir um parênteses para falar sobre esse asfalto. Domingo, eu passava na Rogério Weber e estava uma chuva lá. De repente, desse asfalto novo que está sendo colocado aí, surgiu uma gosma, um negócio esquisito, uma espuma, e deslizava o carro. E agora, só para ilustrar, o Paulo pergunta: como é que o senhor avalia isto? Eu vejo, em primeiro lugar, uma intensidade de obras asfálticas, Paulo, muito grande. A qualidade é certo que está deixando a desejar, porque a gente vê pistas derretendo, né? Essa gosma que o Arimar falou em dia de chuva, eu também já percebi em outras situações. Mas o que me chama mais atenção é a quantidade de obras de última hora. Quando isso deveria ter ocorrido ao longo dos 8 anos. E hoje nós teríamos uma cidade muito mais urbanizada e muito mais viável. São obras eleitoreiras, claramente, né? Ou obras eleitoreiras ou obras que tentam dar uma explicação de último instante de que a minha administração tentou fazer. O Paulo do Três Marias, e a cultura? Deixa eu ver se eu entendi aqui. O Paulo do Três Marias, produção, é uma cultura, então, que não sai de livros, né? Como é que é isso? A cultura. É uma cultura que não sai de livros, ele não se materializa, não se vê, é assim? Pergunta o Paulo. Ô Paulo, a cultura ela não está nos livros. A cultura ela vai para os livros porque ela existe antes e o livro registra aquilo que existe. O que acontece no momento? Devido a esse desinteresse, a essa perda de valores, o livro se torna a memória oficial dessa cultura. E é importante que ela esteja no livro, porque a partir do livro ela pode retornar à sociedade no momento em que a sociedade estiver madura para desenvolver projetos culturais. E a gente tem que lembrar que cultura não é apenas evento. Então, quando você tem uma Secretaria de Cultura que se preocupa demais com o evento e não se preocupa com o estrutural, você tem uma Secretaria de Eventos. E cultura não é só evento. Nós deveríamos estar procurando resgatar o tradicional e preservar a nossa identidade. O Gustavo do JK, quais são os pontos positivos que o senhor destaca da Prefeitura? Existem? Quais são? Claro que existem pontos positivos, sim. Eu acho que, Gustavo, a gente tem que pensar que não há possibilidade de existir uma administração apenas negativa. Então eu ressalto que existiram pontos positivos na medida em que se criaram conselhos, na implantação das UPAs. Isso tudo é ponto positivo. Na viabilização de projetos de educação para o trabalho e inserção dos trabalhadores no mercado em função das hidrelétricas e de outras grandes obras que vieram para a capital, esses são pontos positivos. O que eu acho que se ressalta como ponto negativo é esse descaso pela cidade. Telefone 3219-1079 é o telefone do programa. O senhor Raimundo do Nacional ligou para a Voz do Povo. Ele disse que defronte o Ministério Público tem um buraco sem tamanho que o carro tem que fazer malabarismo para passar. É na hora do prefeito dar uma passadinha por lá, ou a equipe dele, pergunta o Raimundo Nacional. Seu Raimundo, está colocada a questão, um abraço ao senhor, muito obrigado. É hora sim.
A gente vai para mais um intervalo. Em nome do Areal Ouro Branco, que está com promoção. Anota aí, meu amigo. Material básico para sua construção no Ouro Branco. 3229-3874. Para você que se ligou agora, nós vamos para o último bloco do programa com o professor Marco Teixeira, o nosso convidado. Voltamos já já. Você está ouvindo a voz do povo. Todo domingo, das 7 às 10 da manhã. Bom dia, cidade. Sua manhã de domingo em alto astral. Só aqui, na Cultura FM. Ouça quem promove a cultura. Todo dia sempre diferente, todo dia tem vídeo pra gente. E hoje o que é que tem? Hoje tem vídeo cola e amanhã o que rola? E amanhã o que é que tem? Amanhã de laranja, que bacana, todo mundo pode jogar e brincar. E depois vamos estudar, é hora de ralar e se concentrar. É Didio Guaraná. Todo dia sempre diferente, todo dia tem Didio pra gente. E agora o que é que tem? Agora agitação, bota pra quebrar, faz um gol, porque tem Didio Limão. Todo dia a gente muda, fica diferente, vem com a gente, vem com toda a sua turma. É só diversão, é só agitação. Com sol ou com chuva, vai com Didio Uva. Todo dia é sempre diferente, todo dia tem Didio pra gente. E hoje o que é que tem? Todo dia é sempre diferente, todo dia tem Didio pra gente. E hoje o que é que tem? O dia é diferente com Didio. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Minuto CREA. Com o objetivo de atender a população com maior segurança, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, o CREA-RO, implantou o serviço de denúncia online. Ao acessar o site www.crearo.org.br, o usuário poderá registrar sua denúncia sigilosa para comunicar o exercício ilegal das profissões que estão ligadas ao sistema CONFEA-CREA, tais como engenharia civil, agronomia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, entre outras modalidades. Para sua maior segurança, denuncie. Acesse o nosso site www.crearo.org.br. Atenção, o Este0 comunica a todos que já iniciou as obras de construção da nova sede e está atendendo em novo endereço, na rua Getúlio Vargas, número 1503, esquina com Bolívia, bairro Nossa Senhora das Graças. Venha para o Este0 e conheça o que o sindicato oferece a você e sua família através do Este0 Saúde, atendimento médico e odontológico em modernas e amplas instalações. Trabalhadores da construção civil, você e sua família podem contar com os benefícios que o Este0 oferece aos seus filiados. Venha para o Este0 Saúde. Faça sua carteirinha e de seus dependentes. Este0, fone 3229-1229. E Este0 Saúde, 3229-6403. O Este0 somos todos nós. Se você precisa de material básico, Areal Ouro Branco, produtos de qualidade, o maior estoque, entrega pontual e o menor preço, a melhor areia da capital, telhas, tijolos, brita, cascalho, tudo o que você precisa. Areal Ouro Branco oferece ainda pagamento parcelado em até 3 vezes nos cartões de crédito e para empresas de construção civil e empreiteiras, as negociações são feitas de acordo com a necessidade do cliente. Areal Ouro Branco, BR-364, sentido Rio Branco, ao lado do Caipirão. Número 4981. Telefone Disque Entrega 3229-3874. Todo sábado, das 11 ao meio-dia. Porque hoje é sábado. Com Anísio Goraieb, Viriato Moura e João Wilson. Só aqui, na Cultura FM. A voz do povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta a voz do povo em seu último bloco nos 107.9 da Cultura FM. O telefone está aí para você ligar, 3219-1079, o professor Marco Teixeira, o nosso convidado. Professor, vamos falar um pouco das coisas do Estado aí? Eu verifiquei, nos últimos tempos aí, o governador é um homem triste hoje. Ele sorri sem querer, até nas entrevistas a gente verifica que ele está meio que triste, a coisa parece que não está caminhando como se esperava.
E há um racha dentro do próprio PMDB que não está se entendendo nos bastidores e, consequentemente, não está aceitando muito esse governo. Esse governo da cooperação está cooperando com a vida da população de Rondônia, a seu ver? Eu acho que a população ainda espera que o governo se planifique, né? Que ele possa realmente mostrar que veio e dar respostas a tanta ansiedade e a tanta esperança que foi depositada na administração do Dr. Confúcio na ocasião das eleições. Havia uma esperança imensa de mudança de rumo do Estado, né? O Estado ansiava mais do que ele tinha e desejava um modelo de progresso diferenciado. Eu acho que isso ainda está por acontecer, ainda se espera que aconteça. Há quem fale até que o Confúcio é o grande cabo eleitoral do CASOL. Eu já ouvi falar essas coisas também, mas nós esperamos que o Confúcio possa ser o grande cabo eleitoral do Confúcio, né? E que o Estado possa vir apresentar desenvolvimento, sustentabilidade, felicidade para o seu povo e um IDH altamente positivo, né? Mais do que o IDH, desenvolvimento humano, um índice de desenvolvimento humano, mas um índice de desenvolvimento humano com felicidade. Porque o objetivo final de qualquer administração é trazer felicidade ao povo que é administrado. Mas o governante está triste. E aí? Não é ele que está com o depósito de todos os sonhos do rondoniense? É o depositário de todas as nossas esperanças e de todos os nossos sonhos. Mais do que o depositário dos nossos votos, ele é o depositário das nossas esperanças, né? Muito bem. O Cícero, meio luz taxista, dando uma carona para a Voz do Povo, diz, olha, ele não vota no PT. Mas já que é para fazer qualquer coisa, ele acha que tem que recapear a si mesmo como está. O senhor concorda com ele ou discorda dele? Acho que tem que asfaltar, tem que pavimentar, tem que colocar rede de água e esgoto, mas não como está. A obra ela tem que ser feita de uma maneira, não precisar ser refeita a cada chuva, ou não precisar ser refeita todo ano. Então, o que a gente está observando? Que lugares que já foram pavimentados N vezes estão sendo pavimentados outra vez, porque as obras nunca são feitas seriamente. E tem áreas que nunca são beneficiadas e continuam sem ser beneficiadas, levando a população a um padrão de pobreza e miséria impensável. E o Rafael do Agenor de Carvalho ligou para a Voz do Povo e diz assim, por que a Prefeitura não contrata uma empresa para asfaltar com qualidade? Vamos parar de fazer esse asfalto porcaria, diz o Rafael. Eu acho que nós precisamos ter mais do que o contrato de uma empresa, porque as empresas são contratadas, e se elas são contratadas, elas têm que prestar serviço de qualidade. Nós temos que ter um serviço de fiscalização e um serviço permanente de avaliação daquilo que foi produzido e entregue. E em caso de não haver a qualidade desejada, chamar a empresa às responsabilidades. O paulista da Baixa da União, como é que ele pode fazer o tombamento de um pé de sapucaia que tem 50 anos e o paulista acompanhou isso? Você precisa, primeiro de tudo, entrar em contato com o IBAMA, ou aqui no caso do município, já que nós estamos tratando do município, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental, pode falar com a SEDAN também, mas tombamento é feito pelo IFAM, tanto do patrimônio natural, quanto do patrimônio histórico, arqueológico e cultural. Professor, nos últimos tempos nós estamos assistindo aí uma revoada de pessoas que vieram para as usinas e indo embora. Em consequência, setores como a questão imobiliária, já começa a ver casas vendendo, aluguéis demorados para serem ocupados, os imóveis. E mais que isso, o que o senhor está sentindo mais em relação à vinda da gente das usinas e a ida de volta para os seus lugares de origem? O processo de desmanche dos canteiros já começou. Então nós estamos tendo um processo demissional muito grande, muito acentuado. Isso vai se refletir no mercado imobiliário, com toda certeza. Nós vemos que as grandes obras estão se restringindo, estão paralisando, não há novos investimentos como havia 2 anos atrás no setor imobiliário, e a gente observa que tem muito imóvel à venda e pouco comprador à disposição de adquiri-los. Vai haver um declínio no valor imobiliário. Com o término das obras, é óbvio que vai haver esse declínio, porque Porto Velho viveu um período de inflação imobiliária, uma bolha inflacionária. De resto, isso é percebido no Brasil todo e foi matéria de alguns grandes jornais essa semana. O valor inadmissível do imóvel no Brasil e aqui para nós em Rondônia, Porto Velho, caríssimo. Telefone 3219-1079 é o telefone do programa. Para você que se ligou agora, estamos com o professor Marcos Teixeira. Ele é historiador, catedrático nessa área da cultura regional, e você que se liga na Voz do Povo, liga pra gente, 3219-1079, telefone do programa. Zezinho do Três Marias, professor, sobre o descaso público
Por que o governo não faz mais, não faz nada, segundo o Zezinho? Eu acho que o governo faz na medida em que a população se organiza e cobra também, Zezinho. A gente precisa ter essa disposição de fiscalizar e de cobrar e de mostrar que estamos ou não estamos satisfeitos com determinados procedimentos. Não de forma anárquica, mas de forma organizada. Nós temos associações de bairros, nós temos associações de moradores, nós temos sindicatos, e esses são os veículos de comunicação e interlocução entre a sociedade e o poder que a governa. E a gente deve manifestar a nossa insatisfação ou a nossa aprovação através desses canais, mostrando que quando queremos alguma outra coisa, há caminhos e a forma de diálogo para que a gente possa exigir aquilo que é necessário. O professor Rondoni experimentou uma série de ciclos, do ouro, da casterita, da borracha e agora das usinas, não necessariamente nessa ordem. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia esses ciclos ou este ciclo atual em relação aos anteriores. Em primeiro lugar, toda economia cíclica ela tem 3 momentos, né? Aquele momento do despertar e da euforia, o momento da plenitude da exploração do produto e o momento do declínio, do abandono e do fracasso da empreitada, que deixa somente o rombo de tudo aquilo que foi retirado. A gente esperava que o caso das usinas não apresentasse esse terceiro momento, que não ficasse aquele rombo da atividade que foi embora e aqui ficassem apenas os abandonados da usina. A gente esperava que houvesse um projeto de continuidade, de reinserção de todo esse grupo humano que trabalhou nas usinas, na sociedade de forma produtiva. Isso é possível ainda, porque as obras não foram concluídas. Depende de quê? Depende dos próximos gestores que assumirem a Prefeitura de Porto Velho e da colaboração com o atual governo de Rondônia, para que criem um projeto de continuidade, de reinserção dessas pessoas, de sustentabilidade da nossa economia e de ocupação das camadas sociais que estiveram empregadas nas obras das hidrelétricas e que depois podem ser reutilizadas em outros projetos de cunho econômico e social. Mas essa é uma situação que não deveria ter sido pensada, a seu ver? Deveria ter sido pensada, mas não é tarde para a gente começar a agir e é necessário que a gente comece a agir. O Frank, do Socialista, está na Voz do Povo, ligou para a gente e diz: o descaso do governo com a saúde e com a educação. Ele diz, exemplo, o Colégio Santa Marcelina está abandonado. Sobre a segurança pública, o que podemos fazer individualmente para ajudar nessas duas questões? No caso da educação, a gente precisa, em primeiro lugar, colaborar com a tarefa dos educadores. O aluno que vai à escola, ele tem que levar, em primeiro lugar, a educação de casa, porque a educação é um trabalho da família. A intelectualização e o reforço educacional é um trabalho da escola, e a escola precisa fazer isso com qualidade. E aí o Brasil está lutando, segmentos da educação estão lutando para que o Brasil destine 10% do seu PIB à educação. E isso é necessário. Se nós quisermos virar uma potência, nós precisamos ter um PIB maior na área da educação. Com o que nós temos, infelizmente, nós vamos continuar pagando mal o professor. Quem vai ser professor é quem não conseguiu ter uma outra função melhor. Nós não vamos ter um atrativo capaz de levar os melhores cérebros para o magistério. Precisamos de mais verba para a educação, inclusive para que os governos possam pagar melhor os seus professores e ter escolas de melhor qualidade. Mas eu acho também que é possível que a gente coopere com a escola, incentivando o filho a ir à escola, mostrando que existe uma hierarquia, não deixando o aluno sem acompanhamento escolar necessário, observando quais são as falhas que a escola apresenta, dialogando com o corpo docente e com os administradores da escola, fazendo da escola uma extensão da vida da família também. Porque não é só ir à escola, mas é acompanhar a escola no trabalho de educar e de formar o estudante. Professor, para finalizar a entrevista, eu gostaria de saber qual é a sua análise, a sua leitura do ensino de Rondônia, em que patamar ele está, seja no município, seja no estado. É de boa qualidade, é ruim? Que análise o senhor faz? Eu acho que nós podemos e precisamos avançar muito. Nós já tivemos conquistas de grande porte. Então, hoje nós temos praticamente toda a nossa população em idade escolar frequentando escolas. Mas nós tivemos um modelo de escola também que não era condizível com o que é educar. Nossas escolas, algum tempo atrás, isso eu costumo falar em alguns encontros educacionais que a gente participa, nós chegamos a construir escolas em forma de aviário. Inclusive algumas escolas em forma de aviário. Algumas escolas, se você for visitar, elas lembram aquelas granjas de galinha. Inclusive com janelas teladas. Quer dizer, você tratava a criança, o estudante, como se fosse gado.
literalmente. A escola tem que ser um lugar bonito, tem que ser um lugar aprazível. Isso os antigos já nos ensinavam quando construíam esses prédios. A escola tem que impor respeito, mas o respeito no bom sentido quer dizer, eu estou diante de um lugar onde eu vou melhorar a minha vida, esse é o respeito que a escola merece. E a escola tem que ser um lugar agradável para o qual eu queira ir, e não para o qual eu sou obrigado a ir. A escola foi tratada durante muito tempo como um depósito de seres humanos, onde pais e mães que precisavam trabalhar deixavam seus filhos por 4 horas. E ela tem que ser mais do que isso. O ensino é bom ou é ruim, então? O ensino melhorou, mas não é o ensino desejável ainda não. Estamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do professor Marco Teixeira, que nos deu a honra de estar aqui. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a continuação desta tarde muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. Oferecimento Academia Mahatma, há 30 anos com você. Refrigerantes Didio, minha maior alegria. Rondonoticias.com.br, a informação mais confiável. E Areal Ouro Branco, material básico de construção com qualidade e menor preço. Todo sábado, muito mais cultura. Só aqui, na Cultura FM. Ouça quem promove a cultura. História da Nossa Terra, com o historiador Anísio Goraieb. Oferecimento Rádio Cultura FM e Complexo Hospitalar Central. Olá, amigos e amigas. Como vocês sabem, no ano de 1931, a ferrovia passa a ser administrada pelo Brasil. O presidente Getúlio Vargas nomeia então o primeiro diretor brasileiro, Aloísio Pinheiro Ferreira. Daí então é extinta a rua divisória e todo o idioma da ferrovia passa a ser o português. Na época, pensavam que o presidente iria desativar a ferrovia, mas ele resolveu mantê-la funcionando, o que ajudou muito a desenvolver a região e posteriormente criar o território federal do Guaporé. Voltaremos em breve com mais histórias. Você ouviu História da Nossa Terra, com o historiador Anísio Goraieb. Oferecimento Rádio Cultura FM e Complexo Hospitalar Central. Porto Velho, tem cultura. Bolsa Futuro. A meta era de 10 mil famílias atendidas até o final de 2012. Já estamos beneficiando mais de 13 mil famílias no estado. E às vezes falta alguma coisinha dentro de casa, né? Eu vou e compro, né? Uma comida, uma mistura. Com o Plano Futuro, estamos elevando a renda dos rondonienses, gerando oportunidades de profissionalização, oferecendo crédito popular e avançando com outros projetos que melhoram a vida das pessoas. Agora, Rondônia cresce e inclui. O futuro é esse presente de mais oportunidades para todos. É inclusão e desenvolvimento juntos. É um governo que faz, que cuida dos que mais precisam. Rondônia, o governo da cooperação. Na hora de construir ou reformar, procure a Ferragista São Pedro. Aí a sua obra ou reforma estará garantida. Tubos e conexões, cabos de aço e correntes, roçadeira com motor 2 tempos e motosserras, caixa para padrão monofásico e bifásico, bomba d'água submersa Analger, pias inox e sintéticas, tanques para lavar roupa de 1, 2 e 3 lugares e muito mais. Confira. Ferragista São Pedro, Avenida Mamoré, número 3443, bairro Lagoinha. Fone 3214-7840. Ferragista São Pedro. Chegou e me notou. 13h04. Chegaram os novos modelos de utilitários na Ásia Motor. Mini Trucks, o utilitário preparado para ser muito utilizado. Já vem com ar e rodas de liga leve de fábrica. Van passageiro leva 7 pessoas mais o motorista. Ar e roda de liga leve de fábrica completam sua utilidade. Van cargo, capacidade de quase 1 tonelada e mais. Ar e rodas de liga leve de fábrica para aguentar o tranco. Preços inacreditáveis. Ásia Motor, Avenida Rio de Janeiro, próximo a Rio Madeira, Nova Porto Velho, 3225-0097. O 9º baile do Havaí, dia 20 de outubro, na Talismã 21. Diversão e solidariedade no evento Alto Astral. Convites individuais, incluso bebidas, frios e frutas tropicais. Animação Banda Agitos. Pontos de venda: Boa Brasil Viagens e Turismo, Edmac e Lojas Hering. Informações 3213-2299 e 9914-4125.
5. Nono baile do Havaí, 20 de outubro, na Talismã 21. Realização Ama Rondônia. Momento do Patrimônio Histórico de Rondônia, com o Procurador Federal do IPHAN, Ricardo Leite. Meu amigo e minha amiga, tudo bem? A nossa espetacular estrada de ferro Madeira Mamoré pode virar Patrimônio Mundial da Unesco, que é um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York, Estados Unidos. A Madeira Mamoré ser Patrimônio da Humanidade é um título de imenso valor para Rondônia e para o Brasil, porque garante sua proteção internacional permanente, visibilidade planetária e vai atrair mais turistas e investimentos variados para o Estado. A campanha pró-candidatura já começou, com o apoio de órgãos públicos, sociedade civil e cidadãos que amam Rondônia como você. A sua participação nessa luta coletiva é decisiva. Acesse o site www.efmm100anos.wordpress.com e dê seu apoio. Eu vou repetir o site www.efmm100anos.wordpress.com. Juntos vamos mostrar para o mundo o valor especial da centenária Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que deu origem ao nosso querido estado de Rondônia. Até a próxima!